Oi, galera! Olha só, consegui finalmente editar o videozinho dessa maquiagem maravilhosa do Halloween e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, comecei preparando a pele. Lógico que a pele tem que estar limpa, né? Passei o hidratante. Depois eu vim com esse corretivo. Ele é uma camuflagem da Catherine Hill, da linha da Prilessa. Maravilhosa, gente. Essa camuflagem cobre muito bem, tá? Passei uma cor que é mais ou menos o tom da minha pele, tá? Depois eu esfumei com a esponjinha. Essa aí é a da Oceane, da Mari Saad. Essa esponjinha é maravilhosa, gente. Eu gosto de usar ela molhada, tá? E aí eu vim com um bronzer. Esse bronzer é da Ruby Rose. Eu gosto de usar ele como sombra também, porque ele tem uma cor bem legal, tá? E aí eu passei primeiro com um pincel bem grande, depois com esse um pouquinho menor, nas partes menores, né? Passei também na parte de baixo do olho pra já dar uma base pro nosso esfumadinho, tá? Depois eu vim com um lápis preto normal, na parte interna do olho, tá? No canto externo principalmente. Aí pega essa diquinha que eu vou dar agora, gente. Além de eu ter usado só blushes, pra você pigmentar mais esse tipo de produto, você dá aquela lambidinha no pincel, tá? Lembrando que você só faz isso quando você está se automaquiando, tá? Não faça isso pra maquiar outras pessoas. Usei esse contorno da Bruna Tavares, que é o tom mais escuro da linha, pra fazer a parte escurinha do canto externo do olho, tá? Pra dar sombra. E também coloquei um pouquinho na parte inferior lá, só no cantinho externo, tá? O nome dessa cor é Coffee Love. Eu gosto muito de usar ela como sombra, gente. Na verdade, pro meu tom de pele não dá pra usar como contorno, né? Então eu uso ela bastante, mas só como sombra. Essa maquiagem, gente, eu fiz numa live na Shopee, por isso que eu fico tagarelando o tempo inteiro, tá? Eu tava interagindo com as pessoas na live. Aí eu peguei um iluminador, peguei esse branquinho, que já tá até bem velho, passei com o dedo mesmo no cantinho interno do olho e também abaixo da sobrancelha. E aí eu peguei uma sombra marrom, tranquilo. Você pode pegar até um dos blushes que eu usei, tá? Da mesma linha, da Bruna Tavares. E aí você arruma a sobrancelha ali, preenche onde falta. Lembrando que tem que ser uma cor que combine com o tom original da sua sobrancelha ou da raiz do seu cabelo, tá? E aí eu usei a estratégia da lambidinha também pra fixar melhor a sombra na sobrancelha. Depois eu vim com um delineador de caneta, tá? Só pra fazer uma base ali na raiz dos cílios, dar uma aumentadinha. Eu não fiz gatinho, tá? Eu não gosto de fazer gatinho, porque já tem um pouco de flacidez na minha pálpebra, então eu prefiro fazer só acima mesmo dos cílios. Aí assim eu já gosto, já acho que é o suficiente. Aí eu vim com essa máscara que é a minha preferida, que é a da Maybelline. É a amarelinha, é Colossal o nome dela. Eu apliquei bastante, tá? Cuidando pra passar bem na parte da raiz dos cílios. Passar bem também na parte de baixo e de cima pra baixo, de baixo pra cima, né? Aplicar bastante máscara pra ficar com o olhar aí bem marcado, bem bonito. Eu tava sem cílio postiço, por isso eu não coloquei. Deixei a maior parte das minhas coisas de maquiagem lá onde eu morava. Então eu tô tendo que improvisar com o que eu trouxe pra cá, tá? Depois eu peguei essa esponjinha triangular, que eu gosto bastante pra passar pó. E eu apliquei um pó, a cor número 5 do pó da Bruna Tavares. Eu deveria ter passado isso antes de passar o rímel, né, e a sombra, mas eu esqueci, então tá bom. Aí eu passei depois, não tem problema, porque não borrou. Aí na sequência eu peguei um pancake branco. Se você não conhece o que é um pancake, ele é um produto que vem em pó, tá? Mas você umedece a esponja ou umedece o produto e ele vira tipo uma tinta, tá? E aí eu fui passando em toda a região, que vai ser a maquiagem da caveira mesmo. Eu só evitei a área dos olhos, que foi a única área que eu maquiei até agora, né? Que vai ficar nesse tom de pele. Aí eu fui espalhando toda, com calma, né? Espalhando a tinta, o pancake. Aí eu peguei mais água e pegou mais cor, tá? Fui espalhando, dando batidinhas. Lembrando que ele seca muito rápido, então é bem fácil de manchar. Tem que ir cuidando, espalhando. Eu deixei também a parte do nariz, porque o nariz vai ser preto, então não precisa pintar de branco, né? Senão depois vai estragar o preto, né? Vai virar um cinza. Enfim. Passei próximo da raiz do cabelo, mas não muito próximo. Depois eu vou vir com um blush pra esfumar isso aqui. Mas tentei deixar o mais uniforme possível, tá? Não fica 100%, porque não é um produto assim em pasta, né? Mas no final das contas, se não olhar muito, muito de perto, não ficou feio. Por enquanto tá horrível, né? Mas enfim. E essa é a parte da live que quando as pessoas entraram já começaram a se assustar, né? Porque, meu Deus, ficou uma coisa, um fantasma passando pela sua live aqui. Oh, meu Deus. Cuidei também pra não pintar a sobrancelha, né? Pra deixar ele bem, ó. Depois vi que na lateral do rosto ele tava manchado, já tinha secado. Aí ficava um pouquinho ruim de arrumar, mas no final das contas deu tudo certo, consegui arrumar. E é isso. Essa parte aí demora um pouquinho mais chatinha, mas esse é um produto que é usado pra maquiagem artística, então é assim mesmo. Deixei secar e aí eu vim com o delineador em gel. Já fui colocando o produtinho pra diluir ele, porque o meu já tá bem velhinho, tá meio seco. O que eu tô usando é a blindagem da Catherine Hill, é uma linha da Prilessa também, tá? Eu gosto bastante dessa marca. Aí eu vim com os contornos, ó. Primeiro comecei com o Taupe Chic, que é da Bruna Tavares, pra fazer todo esse contorno assim e dar esse degradê entre o branco e o tom da minha pele, tá? Aí passei um pouquinho na área abaixo dos maxilares ali pra dar um pouquinho de profundidade. E depois vim com o Choco Dream, que também é da Bruna Tavares, tá? Pra intensificar um pouquinho o sombreado ali abaixo das maçãs do rosto. Aí peguei um pincel e vamos lá, vamos começar com o preto, né? Lembrando que esse delineador é a prova d'água, então imagina depois o caos que foi pra tirar isso, né? Depois eu vou até postar um videozinho que eu filmei, porque ficou
ficou muito engraçado, né? Mas enfim, vamos lá. Eu fiz o nariz com essas duas pontinhas pra cima e também a parte de baixo ali dá uma puxadinha no centro, em direção bem ao centro da boca ali, tá? E depois eu acabei alongando um pouquinho mais pra cima, que eu achei que o nariz tava meio gordinho e tal. E não tem muito segredo, tá, gente? É só pegar esse formato ali e ir fazendo. Aí depois, com o mesmo produto, eu comecei a fazer o lábio, tá? Bem com cuidado, porque é um produto que depois é difícil de tirar, então fui indo bem aos pouquinhos, cuidando bastante pra não borrar. É um delineador à prova d'água, então funciona também com batom, não sai fácil, né? Mas é ruinzinho de aplicar. Seria melhor se eu tivesse um batom preto, né? Mas eu não tenho. Então, bora fazer com o que a gente tem em casa, né? Daria pra fazer com lápis também, mas o delineador tem uma durabilidade melhor, tá? Por isso eu fiz com ele. Aí eu peguei um pincel bem fininho que eu tenho, até poderia ser um pouquinho menos fino, tá? E fui na fé e na coragem, passando aí pra fazer o alongamento da boca, tá? A sorte que eu acertei de primeira, porque senão não ia ter como arrumar. E logo na sequência eu já fui fazendo os riscos verticais, que são as divisões dos dentes, tá? Aí também não tem muito segredo, é só você alinhar o primeiro bem no centro da boca e tentar fazer os outros mais na mesma largura, né? E pra não ficar diferente de um lado do outro. E daí no final você vai diminuindo o tamanho das linhas, que as últimas fiquem mais estreitas do que as primeiras, tá? Sem segredo também, na calma, na fé. Errei uns pedaços, mas tudo bem. Depois eu acabei arrumandinho, engrossando um pouco a linha e por aí vai. Lembrando que eu já tenho prática com esse tipo de maquiagem, porque eu fazia nas festas de aniversário, né? Eu trabalhava maquiando as crianças, aí eu já tenho um pouquinho de prática. Na sequência eu comecei a fazer as pedrinhas da maquiagem, porque, gente, eu tinha bem pouca pedrinha em casa, tá? E elas eram pequenas, e eu queria fazer pedras maiores, então eu me inspirei em outra maquiagem que eu vi, que fazia umas pedrinhas meio que aleatórias, assim, tipo, formatos diferentes e tal. E aí, então, eu comecei fazendo com o lápis, fazendo umas bolinhas, uns formatos meio diferentes, assim, pra não ficar tudo do mesmo tamanho, com lápis preto. E depois que eu fiz essa parte das pedrinhas, eu achei que a maquiagem melhorou bastante, tá? Ela já ficou com uma cara mais de caveira, ó, já ficou bem mais legal, já foi tomando forma, né? Então eu gostei bem mais depois que eu fiz isso. Eu levei em torno de 2 horas, quase, pra fazer essa maquiagem, gente. Mas é porque eu tava fazendo maquiagem e interagindo com as pessoas na live, tá? Então acabou demorando um pouquinho mais. Se eu tivesse fazendo sozinha, sem ficar tagarelando, eu iria ter feito mais rápido, tá? E aí, na sequência, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fui lá e peguei e já colei essa pedra grande, tá? Poderia ter esperado um pouco mais, poderia, mas eu sou ansiosa. Depois já vim com esse lápis retrátil branco e eu fui dando um pouquinho de brilho, tá? Mas eu vi que não era suficiente, aí eu peguei o pancake, pinguei uma gotinha d'água com um pincelzinho bem fininho e aí eu consegui engrossar a tinta. Fui fazendo os detalhes como se fossem brilhozinhos nas pedrinhas pretas, tá? Pra dar essa impressão aí, pra dar esse efeito mais 3D, e eu achei que ficou bem legal até. Não foi nada difícil de fazer, gente. É bem aleatório, tá? Bem tranquilo. Vai colocando as pintinhas aonde tiver vontade, onde mandar o seu coração. E aí você faz os dois lados igual, tá? Eu achei legal assim com as pedrinhas, porque ele acabou não sendo difícil de fazer o formato, gente. Como eu fiz o formato com o pancake antes, o formato do olho, ele não foi difícil de fazer daí o resto, tá? Não precisa ficar bem perfeito, exatamente certinho o desenho. Eu achei bem melhor assim do que a outra maquiagem que eu já tinha feito antes. Aí na sequência, com o mesmo pincel fininho, eu fui fazendo alguns desenhinhos, uns arabescos, uns galinhos. Fui fazendo uns desenhos ali aleatórios também, né? Também mais ou menos o que deu vontade de fazer na hora. E aí depois é só você repetir a mesma coisa do outro lado, né? Tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, tentar na mesma altura, né? Pra não ficar esquisito. Mas geralmente as pessoas não vão estar vendo os dois lados do seu rosto ao mesmo tempo. Então se tiver um pouquinho de diferença, não tem problema nenhum também, tá? É bem tranquilo de fazer, vai com o pincel fininho, vai engrossando aos poucos conforme achar necessário. Essa parte aí é artística mesmo, tá? Vai da sua imaginação, da criatividade, qualquer coisa você olha numa referência, tá? Pra você copiar, se você não tiver criatividade. Aí, na sequência, eu fui fazendo alguns tracinhos também no queixo e na testa. Sem segredo, gente. Não tem muito o que falar dessa parte aí. Daria pra fazer também com lápis ou com um delineador, mas aí vai do que você tiver na sua casa, né? O melhor produto pra fazer isso que eu tinha era esse delineador, então eu fiz com ele. Aí depois eu peguei um batom, gente. É um batom que eu tenho que tá quebrado a ponta, por sinal. Aí eu fui com um pincelzinho e fui fazendo alguns pontos, como se fossem tipo umas pétalas soltas, assim. E também fui conforme mandou o coração, tá? Fiz alguns pontos pra combinar melhor com a minha tiara e tal, e pra dar uma corzinha pra maquiagem, que tava muito só preto e branco, né? Aí eu fui colocando, depois eu usei a própria ponta do pincel, que tá quebrada a esponjinha, que ficou redondo, né? E aí eu fiz umas bolinhas como se fossem também umas pedrinhas, e fiz o mesmo efeito que eu tinha feito nas pedrinhas pretas, né? Com a tinta branca depois, pra aparecer os brilhinhos das pedrinhas. E aí ficou colocando, gente, sem segredo também. Se suja a gente limpa e por aí vai, né? Fiz bastante pedrinhas assim, bastante pontinhos vermelhos, né? Pra ficar mais colorido. Concentrei mais na testa e na lateral do rosto.
E aí eu fui colocando esses pontos de brilho. Eu também coloquei nessas, tipo, pétalas que eu fiz, eu coloquei também uns brilhos branquinhos, assim, pra dar um destaque, né, pra ficar diferente. E aí a parte artística ficou pronta e era hora de colar as pedrinhas, então eu já acelerei bastante o vídeo até agora, eu vou acelerar mais ainda, porque aí eu fui decidindo onde eu achava melhor colar as pedrinhas. Colei com uma cola para cílios postiços, tá? Melhor produto para colar esse tipo de coisa no rosto, tá? Qualquer coisa que você precise colar mesmo no rosto, cola com cola de cílios que vai dar certo, tá? Essa é da Atelier Paris, uma cola profissional de cílios muito boa, recomendo mesmo, tá? O ideal é sempre deixar secar um pouquinho a cola, principalmente se for coisa mais pesada, tá? Mas como eram pedrinhas bem leves, eu tava colando direto mesmo. Aí eu fiquei feliz que a maquiagem tava quase acabando, eu até fiz uma dancinha, gente. Soltei os cabelos, coloquei o véu, e aí já tava quase pronto, só colei mais algumas pedrinhas que faltavam. Eu confesso que eu cortei parte do vídeo pra não ficar muito longo, tá? Mas se eu tivesse mais pedrinhas em casa, eu com certeza teria colocado. Porque pedrinhas, gente, há rumores de que pedrinhas nunca são demais. Depois eu acabei colocando um pouquinho de glitter na parte de baixo do olho. Eu acabei não filmando isso. E olha só que vestido lindo que eu já tinha, tá? Eu só fiz essa maquiagem porque eu tinha esse vestido. E ficou assim, gente, toda maravilhosa, bela e plena, caveirística, dark, trevosa que sou. Olha só que linda. Eu amei, não queria lavar, queria sair, arrasar corações assim. Mas eu acabei ficando em casa e foi isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa make maravilhosa. Ai, gente, eu amei fazer. Confesso que eu quero fazer mais vídeos assim. Beijão!